Gente, tava sem nada pra fazer aqui em casa. E aí eu lembrei que eu tenho alguns itens que eu gosto bastante e que são de coleção, como vocês podem ver. Eu tenho toda a coleção de The Sims 2 e eu achei legal vir aqui mostrar pra vocês como foi a história minha com The Sims e como que eu fiz pra adquirir toda a coleção completa. Vou mostrar cada um deles pra vocês terem uma noção, pra quem não conhece, né? E eu gosto de ver vídeo desse tipo, então eu vou apresentar pra vocês como que foi a experiência de ter todos esses jogos. A minha história com The Sims é um pouco antiga. Eu comecei jogando The Sims 1, na verdade, quando eu tinha 3 anos de idade. O meu primo ia na minha casa porque o meu pai tinha computador. E naquela época não era tão comum ter computador em casa. Então, meu pai tinha para trabalho e meu primo usava para estudar. E um dia ele trouxe um The Sims 1, instalou no computador e eu comecei a jogar. E, tipo assim, eu me apaixonei pela franquia. E depois, quando lançou The Sims 2, foi um salto muito grande, porque basicamente os Sims, eles mudaram muito. Tipo, a interação com o jogo ficou muito mais legal. E pra vocês verem como o jogo é antigo, as caixas, elas não eram essas de plástico que a gente tem depois, né? As versões de plástico, elas vinham nas caixas de papel ainda. Mas eu acho que a experiência se torna muito mais legal nessas caixas de papéis, porque realmente vinha, assim, manual, entendeu? Mostrando como eram os recursos. Tô só com uma mão aqui, mas, ó, ele dava o tutorial, você tinha que ler como é que funcionava, como era pra jogar, né? E aqui, ó, os jogos, eles vinham em mais de um disco pra instalar, porque o jogo era muito grande, então vinha num disco, não cabia num CD, né? Pra ter noção do tamanho que as coisas eram, o CD não comportava o tamanho do jogo, e nem é um jogo tão pesado assim hoje em dia. Esse é o disco 2, o disco 3 e o disco 4. Vocês vão falar censura o número de série, mas, gente, hoje em dia eu tenho a mídia digital, então eu nem utilizo o número de série do jogo. Mas, enfim, tá aqui o jogo, ó. E aqui acho que era o disco pra rodar o jogo. Que daí depois que esses eram os discos de instalação e esse era o disco que realmente rodava o jogo. E eu só consegui adquirir, na verdade, a coleção depois que eu comecei a trabalhar, né? Porque, obviamente, eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, era muito caro, tá? Na época, acho que cada jogo desse, eu não tenho nem noção de quanto saía no mercado. Tipo, você saía pra comprar o jogo, eu nem fazia ideia de quanto custava cada um desses. Mas era muito caro e realmente eu não tinha condição. Tá difícil de eu colocar o CD aqui dentro, né? Mas eu não tinha condição de pagar pra ter o jogo, então... Mas era muito legal, eu acho que era muito bem produzido, era tudo coloridinho, tipo, tudo desenhado, sabe, ó. Aí a caixa vinha com uma mini explicação e aqui falava os requisitos. Vamos até ver quais são os requisitos. Ó, Windows XP, ME 2098, Pentium 2, 800 MHz ou superior, 256 megabytes, não é nem gigas, de RAM. E 3.5 GB de espaço livre em disco rígido. Tá vendo? O jogo não era pesado, não tinha nem 4 GB. Hoje em dia a gente tem disco de 1 tera, até mais, 2 teras. E aí tinha que ter o DirectX 9. Esse era a mínima, mas a capacidade... Ah, tá, tinha duas configurações mínimas aqui. Mas enfim, tinha as recomendadas também, né? E é muito legal, cara. É prazeroso ter essa coleção. Então, vamos lá, não vou enrolar muito, que acho que o vídeo vai ficar muito comprido. E eu tenho muita coleção pra mostrar, mas esse era o The Sims 2 do jogo base. Aí nós temos o The Sims 2 Visita de Universitário, né? Que permitia os jovens adultos irem pra universidade. Temos o Vida Noturna, que eles podiam ter encontros, ter carros, jogar boliche, DJ, ir pra balada. Aí nós temos o The Sims 2 Animais de Estimação. Esse aqui, eu tenho 2 dele. Ah, Stephanie, por que tu tem 2 dele? Por quê? Quando eu fui comprar no Enjoei,
pra eu conseguir o restante dos pacotes, a pessoa só vendia o pacote fechado. Então, mesmo os que eu já tinha, tem alguns que eu tenho repetido. E esse aqui tá Animais de Estimação, porque eu tive que imprimir a capa, porque ele era em caixa de papel, mas rasgou. Então, vou tentar abrir aqui. Ó, ele vinha na caixa de papel, igual aquela ali. Só que daí eu não queria deixar os discos soltos, eu imprimi bonitinho a capinha pra ter, né? E aí depois eu consegui a versão que era nessa capa de plástico mesmo. Porque querendo ou não, o papel é mais sensível. Vocês podem ver que as capas elas rasgam, né? Ó, daí aqui já vinha com o manualzinho tudo certinho. E vinha só um disco. Esse aqui, como pode ver, como era mais antigo, ó, não tinha tanta tecnologia, vinha 2 discos de instalação. Esse aqui só vinha um disco, que era a instalação e o jogo. Então, você já podia jogar direto nesse CD aqui, não precisava ter mais de um disco, né? Aí vinha manual de instruções aqui. E vinha cartela de adesivos também, alguns... Todos eles vinham cartela de adesivos, né? Só que alguns... Para, Estopinha! Ah, não pode ver a caixa de papelão, ela quer roer. Essa aqui é estilo teen, que daí também vinha roupas e pacote de objeto para adolescentes, né? Coisa de quarto, enfim. Deixa eu ver se consigo abrir. Ó. Aí também vinha manual, cartela de adesivos. Aí, que não tá aqui dentro, né? Porque alguns eu já... Esse aqui é de outra coleção, já mostro. É aberto para negócios, eu também imprimi. Esse aqui tá em inglês, porque eu não achei a versão em português para imprimir. Mas também vinha em caixa de papel. Daí é por isso que eu coloquei aqui dentro. Esse já tinha o manual, ó. Mas também vinha na caixa de papel e eu substituí. Esse vinha só um disco. Mas acho tão bonitinhos os desenhos, olha só. Os detalhes. É bem legal. Aí temos os Celebrações. Aqui, deixa eu ver se consigo abrir. Ó, mesma coisa, manual, né? Glamour. Coleção de objetos. Temos Diversão em Família, coleção de objetos. O Festa de Natal, coleção de objetos também. Vida de Apartamento, que é a expansão. Aqui você podia ser assim, morar em apartamento, muito legal. É uma das minhas expansões favoritas. Tempo Livre, que daí eles podem praticar coisas, então eles podem reformar carro, podem entrar em forma, podem, tipo, fazer culinária... Enfim, tudo que envolve tempo livre, né? Dançar, essas coisas, jogar futebol. Bon Voyage, que também é uma das minhas expansões favoritas, que é de viagem, né? Você pode tirar férias com seus Sims. Aí temos o 4 Estações, que foi muito difícil de conseguir esse pacote, porque quase ninguém tinha pra vender. A maior parte eu achei no Enjoei dos pacotes. Então aqui tem inverno, verão, primavera e outono, né? Mansões e Jardins, que é a última coleção de objetos. Esse também foi bem difícil de conseguir. Por isso que eu tenho alguns pacotes repetidos. Que eu tenho, por exemplo, estilo teen, eu tive que comprar de novo. Eu tenho 2 desses, porque só consegui comprar junto. Não deixar, tipo, a pessoa não queria vender separado. Lariquia, esse se tornou bem popular agora que saiu a nova versão que a EA Games lançou e não tem esse pacote. Então esse aqui é uma coleção de objetos que eles fizeram com a IKEA, a loja, né? Em cozinhas e banheiros. Esse aqui também é pacote de objetos. Tem umas coisas bem bonitinhas. E H&M Fashion, que também é de roupas e loja de roupas. Dá pra você comprar roupas bem estilosas. E, por último, esse aqui não tem a ver com The Sims 2, é só The Sims História de Náufragos, que você começa numa ilha, você tem que sobreviver e, enfim, e crescendo e sobrevivendo numa ilha sem recursos quase. Você tem que caçar recursos pra poder sobreviver. Bem legal, você pode jogar o modo história ou pode criar a sua própria história. Essa é a minha coleção de The Sims, eu ainda tenho mais ali, porque eu tenho alguns The Sims 1. Se vocês quiserem ver, eu posso estar mostrando pra vocês, mas é isso. Aí, quem tiver alguma dúvida ou quiser que eu mostre com mais detalhes dos pacotes, deixa uma mensagem aqui nos comentários que eu vou estar postando pra vocês, tá bom? Um beijo e até!